Senhor, amém. Toda a gente diga amém. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico esta noite. Obrigado pelos teus filhos. Obrigado pelos teus discípulos. Obrigado, Senhor, por impactar as nossas vidas, para que, Senhor, possamos também impactar a vida de outros. Estamos a pedir que o estudo esta noite, que vai fortalecer, que o teu força, o poder e a visão, a paixão, possa vir a cada vida e fazermos tudo quanto estás a nos ensinar, no nome de Jesus. O mesmo Espírito, a mesma força e poder que deste às pessoas nos desta Bíblia, não mudaste, damos também no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela palavra e obrigado porque vais fazer aquilo que te pedimos. No nome de Jesus oramos. Deus vos abençoe. Estamos aí para Daniel capítulo 3. Estamos a ler a partir do verso 13 de Daniel capítulo 3. Está a dizer ali, Daniel 3, o verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Shadraque, Mechaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E então no verso 14 está a dizer, falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Shadraque, Mechaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. O verso 15. Agora, pois, se estáis prontos, então vos dar a segunda chance. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro e da guitarra, da harpa, do salteiro, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E então no verso 16 está a dizer, responderam Shadraque, Mechaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, nós não necessitamos de te responder sobre este negócio. E o verso 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E então, no verso 18, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Estamos a olhar para esta mensagem esta noite, olhando para o firme afinco, a fé por vencedores triunfantes. Estamos a dividir a mensagem em 3 partes. Número 1, o ponto número 1 é o impiedoso perseguidor de santos completamente persuadidos. Ponto número 2 é a resoluta perseverança nas escrituras fundamentalmente que purificam, nas escrituras fundamentais que purificam. Ponto número 3, os incansáveis anunciadores, publicadores do seu padrão fundacional permanente, dos seus padrões fundacional permanentes. Vamos ao ponto número 1. Ponto número 1 é o impiedoso perseguidor de santos completamente persuadidos. Esses eram santos persuadidos, estavam persuadidos na soberania de Deus, persuadidos que Deus era o único Deus e não havia outro Deus para além deles, persuadidos que a palavra de Deus é verdadeira e que a palavra de Deus é pura, purificada e por causa disso, então, seja lá o que o rei poder dizer, ou por causa disso, o que o rei poder fazer, aqui não estamos, que eles estavam para obedecer a palavra do Senhor.
Vamos olhar para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, o verso 20. Que diz ali que não duvidou da promessa de Deus. Está falando de Abraão. Isso também pode ser dito de Shadraque, Meshach e Abednego, que não duvidaram da promessa de Deus, do preceito de Deus, das promessas da palavra em tudo. E Romanos 4, 20, tudo na palavra de Deus, elas pegaram-se e não duvidaram, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha para o verso 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Shadraque, Meshach e Abednego estavam completamente persuadidos que esta palavra de Deus permanece para sempre, ontem, hoje e para sempre, que seja lá o que ele dizer, ou o que ele tem declarado, ou o que ele colocou no devido lugar, aquilo continua firme. Olha para três coisas aqui. Estamos a olhar para número 1. Número 1, estamos a olhar para a ira e o furor de perseguidores impiedosos. Número 2, estamos a olhar para a recusa e fé de pessoas recriadas. Essas eram pessoas remidas, essas eram pessoas regeneradas, essas eram pessoas recriadas, e o poder do Senhor estava nele. Então, eles recusaram por causa da sua fé em Deus. O subtópico 3 é a retidão e a franqueza de peregrinos arrebatados. Vamos ao ponto número 1. Estamos a olhar para a ira e o furor de perseguidores impiedosos. Já vimos ali, já lemos isso no capítulo 3, no verso 13, como esse rei era impiedoso e furioso. Era um rei que não temia Deus, não temia o homem, e pensava ser a autoridade final, que ele podia perseguir qualquer pessoa. Que ele até disse que podia lhes lançar no fogo de fogo, e fez a pergunta: me dizem, qual é esse Deus que vos poderá livrar qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha para cá, Daniel capítulo 3, o verso 15. Em Daniel capítulo 3, o verso 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires a hora, o momento que ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, esses são instrumentos físicos para a sua adoração idólatra. Está a dizer da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Então estará tudo bem convosco, vou esquecer a vossa burrice do passado, vou esquecer o vosso tipo de desobediência do passado. Se então agora mudares, eu vou esquecer o afronto que vocês manifestaram. Mas se não, olha aqui, mas se a não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aquele foi a sua ferocidade, a sua fúria, com a ira e a ferocidade de perseguidores impiedosos. Aquela era a ferocidade deles. Estamos aí para o verso 11 de Atos capítulo 26. Atos 26, 11. E castiguei a todos em todas as sinagogas e os obrigava que blasfemassem. Atos 26, 11. E castigando-os muitas vezes por toda a sinagoga, os obrigava a blasfemar, e enfureciado demasiadamente contra ele, até as cidades estranhas, precisava lhes perseguir até cidades estranhas. Que esse Saul, ele não tomava nada a ninguém que blasfemava, e ele perseguiu de maneira incansável e impiedosa os cristãos. Estamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 2, 14. 1 Tessalonicenses 2, 14. Porque vós, irmãos, tornastes seguidores da igreja,
porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Jesus Cristo, nascidos de novo, novas criaturas, as suas vidas mudaram, as tradições do passado deixaram, e a nova mensagem do Evangelho, a boa nova, eles abraçaram com todo o seu coração. Está dizendo aqui, na Judeia estão em Jesus Cristo, porque também padecestes dos vossos próprios concidadãos, dos vossos próprios irmãos concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Depois diz então no verso 15, 1 Tessalonicenses 2,15, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido. E cansavelmente ele tem perseguido os crentes. Agora perseguir a Paulo, que se tornou crente, e não persuadindo e não agradam a Deus, e são contrários de todos os homens. Esses perseguidores não agradam a Deus. O que eles fazem, uma vez que não agrada a Deus, eles são contrários a todos os homens. Quão contrários são? Olha para o verso 16, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Olha para o subtópico 2, subtópico 2 é a recusa e fé de pessoas recriadas. Quando estamos nascidos de novo, somos recriados, regenerados, somos remidos e somos transformados. As nossas vidas se tornam diferentes e as pessoas à volta de nós vão saber que as nossas vidas agora são diferentes. Olha para Daniel capítulo 3, 18. Daniel 3, 18. Daniel 3, 18. Isso quer dizer que o Senhor nosso Deus é poderoso para nos livrar. O Senhor nosso Deus é poderoso para nos tirar das tuas mãos e nos libertar do teu forno de fogo ardente. Mas se não fica sabendo, a rei, que não adoraremos os teus deuses, nem prostraremos, nem adoraremos a estátua que fizeste. Está dizendo aqui, respondeste a Sadraque e disseram ao rei, não necessitamos de responder, e essa imagem que você levantou não vamos adorar, é como seu companheiro e amigo Daniel, é o que também eles manifestaram. Em Daniel capítulo 1, o verso 8, e a mesma fé e a mesma fidelidade, que ele não iria se render ao rei. Estou a falar de Daniel capítulo 1, estamos lá para o verso 8, Daniel 1, 8, e Daniel assentou no seu coração, se vamos ter uma firmeza que não vamos comprometer, isso deve começar no coração. Estabelecemos isso no coração, nos tornamos primeiro firmes no coração, assim como e Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, e por causa da fé em Deus, por causa da consequência de ser regenerado, de ser reformado, refinado e reformado pelo Senhor, então ele não iria se render a ele. Então, pelo que ele pediu, Davi assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Se tivermos a mesma mente de que não vamos comprometer, não vamos nos render, então, aos éditos da pressão dos perseguidores. Olha para o terceiro subtópico, é a justiça, a retidão e a firmeza de peregrinos arrebatáveis. Esses eram peregrinos e eram pessoas retas e não esconderam as suas convicções e não esconderam a sua determinação e coragem para servir o Senhor. E o Senhor e esses crentes do Antigo Testamento é o que somos parados a fazer para que nós possamos manifestar a salvação que Ele nos deu. A firmeza, a coragem e o cometimento que Ele nos deu. Então estamos a falar para a retidão e a franqueza de peregrinos arrebatáveis. Em Mateus capítulo 10,
o verso 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da perseguição. Então a nossa perseguição não pode ser porque é por causa da nossa burrice ou do nosso descuido ou porque nós fizemos a mesma coisa e cometemos o mesmo pecado, mas que ou fizemos coisa como o mundo que não conhece o Senhor. Mas bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Isso é para a pessoa nascida de novo, que vem no reino, mas porque é justo, mas porque é regenerado, mas porque as nossas vidas estão transformadas e confessamos isso e nos apegamos nisso. Então, por tudo, em qualquer direção e em qualquer afeição, a perseguição poder vir, nos permanecemos firmes. Olha para o verso 11, Mateus 5, verso 11 agora. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. A perseguição tem muitas formas. Você pode ser injuriado, pode ser zombado, pode ser abusado, pode ser insultado por gestos corporais ou linguagem corporal para te menosprezar e desprezar e até não te zombar. Mas está a dizer aqui: bem-aventurados sois vós quando vos injuriar e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o verso 12, o verso está a dizer: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se você aceitar isso com alegria, se você tomar a favor de Cristo, por estar a seguir Cristo, é por estar, ele está a fazer isso para ti, é por estar a fazer isso para ti, porque você está a afirmar-se na justiça, você está a pegar-se a justiça, é a razão por qual estão a fazer isso a ti. Então, se aceitar isso dessa maneira e com alegria tomares isso, não ficares chateado, não ficares ansioso, não ficares amedrontado e não mudares a tua convicção por causa daquela perseguição. Então, mas que você alegremente, você se identifica com Cristo, então, que você se identifica com teu Senhor que morreu por ti. Se aceitar isso dessa maneira, ele está a dizer, então, bem-aventurado, porque grande é a vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram eles, os profetas, antes de vós. É assim que eles perseguiram e também fizeram isso. Está a dizer em 1 de Pedro, capítulo 3, o verso 13. 1 de Pedro, capítulo 3, o verso 13. 1 de Pedro 3, 13. E quem? Aquele que que te ferirá. O verso 13 está dizendo: e qual é aquele que vos fará mal, com seu forno de fogo? Quem é esse que vos fará mal com as suas ameaças ou amedrontações que estão a trazer? E qual é aquele que vos fará mal, se for zelosos do bem? Aquele que é bom, aquele que é justo, aquele que está estipulado e traçado na palavra de Deus. No verso 14, está dizendo no verso 14: mas também se padecerdes por amor da justiça, se padecerdes, porque você está a afirmar-se, está a sofrer, porque você não vai comprometer com aquilo que sabes da palavra de Deus. Ele está a dizer: alegres sois, bem-aventurados sois, e não temeis do seu terror, nem vos atormenteis. Não temeis do seu terror, nem do seu terror. Olha para 1 de Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro 4, o verso 12. Está a dizer aqui: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Como se coisa estranha estivesse a acontecer convosco. Sabe, o Senhor podia ter dito a Shadraque, Mechaque e Abednego isto, que nenhum outro rei já alguma vez ameaçou, que porque alguém não adorou seu Deus, que lhe atirou no forno de fogo. Isso é estranho. E essa coisa estranha, esse rei estranho levantou esse forno estranho e querer lançar
os santos, o povo de Deus santo, naquele fogo. Ele está dizendo, mas se isso aqui acontecer a todos, se Faraó fez a sua parte, Nabucodonosor fez a sua parte, e Herodes também fizesse a sua parte, Herodes também fez a sua parte, é para você chegar até agora, então não considere-se como coisa estranha. Qualquer coisa que esteja acontecendo, nós devemos nos perguntar, será que eu sou a primeira pessoa que isso está acontecendo? Isso aconteceu a outra gente antes? Como é que essa outra gente, como é que ele teria respondido se acontecesse a ele? O que eles teriam feito? E a mesma graça que o Senhor deu a eles, Ele vai dar a ti. Então, por isso, esse manhã, lamentar, isso tudo é coisa estranha. Não considere isso como coisa estranha, essas provações que você está a ver. Olha para o verso 3, verso 10, mas alegrai-vos. Alguém precisa nascer de novo para fazer isso. A pessoa tem que estar nascendo para fazer, porque normalmente para fazer isso, então o que faz é que se a pressão que está a vir, então você deve levantar. No caso, no verso 13 está a dizer, mas alegrai-vos, verso 13 está a dizer, mas alegrai-vos. Alguém precisa nascer de novo para fazer isso, porque normalmente, para o humano, para cada pessoa na terra, o que fazem é que se a pressão a vir sobre eles fazem coisas sérias, fizeram boa coisa, e estão sendo castigados por fazer bem, para fazer coisas sérias. Então a coisa normal para o ser humano é chorar, é lamentar, é estar triste, é estar a apontar dedos àquela gente e concentrar em defender-se e falar, porque é isso. Como é que isso pode ser? Mas quando você é filho de Deus e aquela provação e aquela perseguição e aquele sofrimento, aquela tristeza vier, ele está dizendo regozija. Mas alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Eu oro que este gozo seja nossa porção, todos nós, em nome de Jesus. Vamos agora olhar para o verso 14. O verso 14 está a dizer, verso 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, perseguidos, opressos, se sois oprimidos, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, no lado dele, esse mal é falado do lado deles, mas do teu lado, você considerar a tua vida, você considerar a graça de Deus na tua vida e a vida piedosa que vives, então do teu lado ele é glorificado. O verso 15, que nenhum de vós padeça como homicida. 1 de Pedro 4, verso 15, aquele que sofre como homicida não será pessoa justa, ou como ladrão, aquele não pode ser uma pessoa justa, que ninguém padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, não seja perseguido por se você está sendo perseguido por retificar faturas, documentos e cabular nos exames, e também roubar, enganar. Então você não pode dizer, porque eu sou cristão, porque eu não sou como eles. Você agora é como eles, se você é assassino. Se você está sofrendo como ladrão, como gatuno, se você está sofrendo como um malfeitor, ou então como alguém que se intromete em negócios alheios, como um intrometido, então está de sofrer, ninguém padeça assim. No verso 16, mas se padece como se algum homem, alguma mulher, se alguém padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. E eu oro que a nossa perseguição não seja como resultado de desvio ou pecado, mas como resultado de ser justo e santos, arrebatados e peregrinos, em nome de Jesus. Estamos agora, ponto número 2, estamos a falar de a resoluta perseverança nas escrituras, fundamentalmente nas escrituras
que fundamentalmente purificam, as escrituras que fundamentalmente purificam. As escrituras purificam e as escrituras são perfeitas. Tudo quando Deus mandou permanece até hoje, tudo quando Deus decretou permanece firme até hoje. E Ele disse que essa é a minha palavra permanece firme até hoje. Purificando, podada e perfeita. Em Salmos capítulo 12, o verso 6. Salmos 12, 6. As palavras, Salmo 12, 6. As palavras do Senhor são puras palavras, e ouro provado no forno de fogo. Então purifica 7 vezes, completamente e perfeita. 3 coisas estamos a ver aqui. Número 1, estamos a olhar para a permanência das escrituras sempre duradoura. Número 2, estamos a olhar para a perseverança dos santos até o fim. E então, número 3, estamos a olhar para o castigo dos pecadores, a punição dos pecadores e seu fim infinito. Vamos para o número 1. Estamos a olhar para a permanência das escrituras sempre duradouras. Olha para Salmo 119, o verso 7. Em Salmo 119, o verso 7 está a dizer: a lei do Senhor é perfeita, nada para remover, nada para acrescentar, nada para modificar e nada para mudar. Está a dizer a palavra de Deus, sim, a lei, assim como o resto da Bíblia, a lei e a graça, a palavra pela profecia e através dos apóstolos, tudo. Salmos 19, hoje estamos a ler Salmos 19, o verso 7. Nós estamos a ler Salmos capítulo 19, o verso 7. Salmos 19, 7. Se lemos a palavra de Deus, nossas almas não convertidas, então porque não lemos a palavra de Deus e não lemos a palavra de Deus com propósito, porque as nossas almas não estão convertidas. Porque quando lemos a palavra de Deus com propósito, e com o propósito que Deus deu, aquilo vai converter a alma, o testemunho do Senhor. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha para 1 de Pedro 4, o verso 1. 1 de Pedro 4, 1. O que a palavra de Deus faz, o que as escrituras perfeitas fazem em nós. Estamos dizer em 1 de Pedro, capítulo 4, e estamos a ler a partir do verso 1. 1 de Pedro 4, 1. Está a dizer ali: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Já cessou do pecado. E então isso quer dizer que a palavra de Deus veio a nós. E você pode lembrar de Jesus Cristo, que sempre que a tentação veio para comprometer a palavra, para mudar a palavra, para andar contrário à palavra, ele sempre disse: está escrito. Até mesmo Cristo não pode mudar isto. Ele não queria mudar nada, porque a palavra do Pai, porque é a palavra de Deus, e porque é a palavra de Deus é perfeita, e ele viveu daquela palavra perfeita de Deus. E então Pai lhe deu a palavra e ele também nos deu a palavra. Em Mateus capítulo 24, verso 35. Mateus 24, 35, está a dizer ali: o céu e a terra passarão. Pensa acerca do céu, o céu, as estrelas, o sol, a lua, que tem prestado o seu serviço à terra todos esses milhares de anos, mas mesmo assim permanecem os mesmos. Você não vai achar imperfeição no sol, você não vai achar imperfeição na lua, não vai achar imperfeição nas estrelas, mas todos esses hão de passar. Está a dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar perfeitas, podadas, puras e capazes de fazer tudo que o Senhor ordenou nas nossas vidas. Olha para o número 2. Número 2, estamos a olhar para a perseverança dos santos até ao fim. Assim como Daniel perseverou, ele não sabia se ele seria esmagado e comido por aqueles leões, mas se essa seria a última provação até ele foi fiel. E Shadraque, Meshach e Abednego sabiam que se Deus quisesse livrar do forno ardente, Deus podia muito bem.
mas dizendo, ainda que Ele não nos livrar, se é que essa vai ser a nossa única provação, a última tentação, a última perseguição que vamos suportar, então nós iremos suportar até ao fim. Mateus capítulo 24, o verso 11. Em Mateus capítulo 24, o verso 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O Senhor não dizer que vão enganar todos, não, o Senhor não diz que vão enganar todos, não pode enganar todos. Haverá pessoas que vão estar firmes como Shadraque, Meshach e Abednego. E você será uma dessas pessoas firmes no Senhor, no nome de Jesus. Olha para o verso 12, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Ele não disse que o amor de toda a gente, porque a perseguição será tanta e o desafio será tanto, não, ele está dizendo que o amor de muitos esfriará. E no verso 3 agora: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que perseverar, permanecer. O que nós perseveramos? O que vamos suportar? Vamos suportar a tentação, a provação. O que vamos suportar? Suportar a falsa acusação. O que vamos suportar? Todas as ações e práticas das pessoas do mundo que não vão entender a nossa firmeza, a nossa convicção, o nosso cometimento. Precisamos suportar isto e é a única maneira de finalmente chegarmos ao céu, porque aquele que perseverar, aguentar, suportar até o fim, esse será salvo. Olha para Mateus capítulo 10, o verso 22. E odiados sereis, e odiado de todos sereis por causa do meu nome. As pessoas que você nunca pensou que por qualquer momento, em qualquer lugar, ou por qualquer razão te fazer mal, te proteger, porque és tão cometido, tão rígido, porque você está tão entregue ao Evangelho, à palavra de Deus. E então essa gente pensa que se fizerem isso, vem dessa maneira, vem daquela, vem assim, pensam que você vai comprometer, fazer assim e esmagar e se pôr embaixo. É assim que vem que você continua firme, apesar de tudo que fizeram. Então o ódio do mundo, o ódio do Deus desse mundo, Satanás, poderá crescer, aumentar contra ti. Mas aquele que suportar até ao fim será salvo. Se alguém ali que vai suportar, aguentar até o fim e ser salvo e entrar no reino, eu acredito que você é a pessoa certa. Eu disse que você é a pessoa que vai suportar, perseverar até o fim. A graça de Deus não vai fracassar na tua vida, em nome de Jesus. Estamos olhando para Hebreus capítulo 3, o verso 12. Hebreus capítulo 3, o verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Se alguém se apartar do Deus vivo, é por causa do coração mau de descrença que entrou nele, e ele não resistiu a esse mau espírito. Ele só continuou dessa maneira, absorvendo o mal, os maus espíritos e o coração mau de um descrente. O verso 3 está a dizer: antes exortai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, partilhai a palavra de encorajamento e perseverança uns aos outros, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Verso 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Retenhamos firmemente até ao fim. Apocalipse capítulo 2, o verso 25. Apocalipse 22, o verso 25 está a dizer ali: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Retende-o até que eu posso vir para ti antes do tempo do arrebatamento.
até que eu venha a ti, retenha aquilo. Eu posso vir para todos, incluindo você, no tempo do arrebatamento. Então, aquilo que tendes, essa sã doutrina, esta palavra de Deus, o mundo poderá ameaçar, Nabucodonosor poderá ameaçar, Nabucodonosor poderá querer mudar a nossa mente, virar nosso pescoço, nosso coração, a nossa vida, mudar o que está nos e nos dizer, olha para aquele ídolo, vira para lá e olha bem, aquele é o objeto que eu quero que adores e não mais Deus que está a falar. Mas, meu irmão, Nabucodonosor possa dizer ou fazer qualquer coisa, nós já temos a palavra e temos o evangelho e temos o ensino da escritura, seja lá o que ele fazer, temos a escritura de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse, e nos apegamos nisso. E isso que Cristo está a dizer, que aquele que vai entrar no reino deve reter firme aquilo que já tem, para que até que ele venha, nós não tenhamos rendido ou comprometido. Ora, para o subtópico 3, que a punição dos pecadores e seu fim infinito. Está a ver? Nabucodonosor era um pecador, e se ele permanecesse assim, porque tinha autoridade na terra e não podia, ele esqueceu que não podia levar aquela autoridade no céu. E Belshazzar, o seu filho, que veio depois dos seus passos degenerados, continuou assim até que a morte veio a ele. Ele sofreu para sempre e sempre. E quando você ver pessoas que estão no pecado e que têm chance para se arrepender, tem chance para nascer de novo, mas não quer, essa gente vai sofrer para sempre e sempre. Olha para Daniel capítulo 12 e estamos a olhar para o verso 2. Daniel capítulo 2, Daniel 12, o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra, Daniel 12, o verso 2. Essas são pessoas que já morreram e enterradas. Não está a falar de pessoas que estão a dormir normalmente. Nós não dormimos na poeira, mas dentro da poeira, mas dentro do sol, são aquela gente enterrada, porque estão mortas. E está a dizer, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Essas são pessoas nascidas de novo que vão ressuscitar para a vida eterna, e outros para desprezo e vergonha eterna. Outros para vergonha e desprezo eterno. Quando acontecer a eles assim, por não estarem nascidos de novo, o que vai acontecer? Se acontecer eles dessa maneira e não nascidos de novo, o que acontece? Olha para Apocalipse 14, o verso 10. Apocalipse 14, o verso 10. Olha o que vai acontecer. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre. O pecador não arrependido, o pecador endurecido, e pessoas que se levantam contra a palavra de Deus, contra a palavra santa de Deus, com impunidade. Eles levantam-se contra a palavra de Deus e dizem, eu vou fazer o que eu bem quiser, se ela qual for a consequência, não é que o céu cair, que o céu cai, eu vou fazer o que quero. Essas são as pessoas que serão lançadas no fogo, e enxofre, na presença dos santos anjos, e diante do Cordeiro, atormentados com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Capítulo 20, o verso 10. Apocalipse capítulo 20, o verso 10, está dizendo, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta, depois diz, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. No verso 15, está dizendo no verso 15, nos diz ali, Apocalipse 20 e 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas é hora que você e eu não iremos ou não cheguemos àquele lugar em nome de Jesus. Que o nosso lugar seja o céu em nome de Jesus.
Vamos ao ponto número 3. Ponto número 3. Os incansáveis anunciadores do seu padrão fundacional permanente. Deus tem um padrão para a sua palavra. Os incansáveis anunciadores do seu padrão fundacional permanente. E a palavra é firme e é perfeita. E aquele padrão que ele deu é firme. O padrão que é o caminho para a salvação. O padrão que é o caminho para a santidade de vida. Porque ele diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aquele padrão que ele deu, que precisamos permanecer e continuar nele e viver dia após dia. Um dia de momento, uma hora por momento, uma semana por momento, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após, naquele padrão vivemos e para a graça de Deus chegaremos lá no nome de Jesus. O padrão que é permanente e fundacional, permanecemos dele e cansavelmente publicamos, anunciamos aquele padrão, aquela palavra que nos foi confiada ou dadas. Estamos olhando aqui para 3 coisas. Número 1, elevando o padrão na Babilônia. Sim, é Babilônia onde estamos. Sim, é o mundo, mas isso está falando. Eles podem ter a sua corrupção lá no mundo, podem ter aquilo que estão a fazer, que mostra que eles estão debaixo do Deus desse mundo, debaixo do poder e controle do diabo. Mas mesmo assim, você como crente, como Shadraque, Meshach e Abednego, então você vai elevar o padrão na Babilônia. Número 2, vida reta como santos diante de observadores. Pessoas que estão a te ver, a te observar, pessoas que estão a te ver, seja no privado ou no público, e eles podem ver a tua vida. Deixa que essa gente a ver a tua vida, tenha um testemunho nos seus corações que este homem está a viver uma vida reta. Eles até poderão te provar, te testar, por colocar alguma coisa diante de ti, a tua reação. Você não sabia que estavam a te testar, não sabia que eles estão a tentar saber em que lado ele se apega, em que lado ela está. Ela vai àquela igreja que dizem que é uma igreja que crê na Bíblia e crê na Bíblia de capa a capa. Ok, vamos lhe testar, vamos testar ela e você vai mostrar que você realmente pega-se nos padrões como santo de Deus, que você está vivendo uma vida reta. Número 3, lealmente defendendo as escrituras entre todos os crentes. Todos os crentes, entre os crentes, o meu de crentes, não deixe os crentes reclamarem acerca de ti, dizer que porque estamos a ouvir a mesma coisa, a comer a mesma coisa, o mesmo alimento espiritual, sabe? Os pregadores da nossa igreja falam sempre disso, mas essa pessoa é como se não está a ouvir, é como se não está a vir a nossa igreja. Olha para o subtópico número 1. Elevando o padrão na Babilônia. Estamos a olhar para Jeremias, capítulo 50, o verso 2. Jeremias, capítulo 50, o verso 2. Jeremias 50, o verso 2. Está a dizer ali, anunciar entre as nações e fazer ouvir e arvorar um estandarte, fazer ouvir e não encobrais. O padrão que nos deu, eleva esse padrão e não encobrais. Dizer em qualquer nação, em qualquer congregação, é que te achar em qualquer nação onde te achares. Então dizer que dizer, tomada é Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Então eleva isto, eleva este padrão, que esta é a palavra da salvação, que ídolos não podem salvar, paus, pedras, ouro, moral não pode salvar. Só há um nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Isaías 58, o verso 1. Isaías 58, o verso 1. Isaías 58, 1. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não tenha medo,
não modifique a palavra, não muda a palavra quando vês alguém e ficares amedrontado, tremendo. Não, você é alguém que carrega, que possui o Evangelho, a boa nova, das novas de alegria, da mensagem de Cristo e da salvação que temos no Senhor. Então clama, fala, não te detenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão, o seu pecado. No verso 2, olha para o seu 2, e a casa de Jacob os seus pecados. Verso 2, todavia me procuram, mas não estão de novo, mas não estão justos. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça, agem como se amam a justiça, querem a justiça, que acreditam na justiça. E dizem aqui, e como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, mas eles não se entregam a Deus. Então ele colocou o padrão sobre aqueles pecadores na Babilônia, levanta o padrão entre os santos, os filhos de Deus, levanta o padrão em qualquer lugar, em todo lugar onde você estiver, deixa que as pessoas saibam que este é o caminho, andar nele. Olha para o subtópico 2 está a dizer, vida reta como santos diante de observadores. Assim que viemos em Mateus capítulo 5, estamos a ler a partir do verso 13, Mateus 5, 13, vós sois o sal da terra, sabe quem você é em Cristo, és doce e não amargo, que impedes e evitas a corrupção, que você não é um corruptor, o sal impede e atrasa a corrupção à volta. Então, é que foi usado naqueles dias, o sal que foi usado antes da invenção de arcas, geleiras, refrigeradores, que na carne era posto o sal para ser preservado, o sal ao peixe era posto o sal para ser preservado. Então deve ser que a terra tem sido corrupta desde o tempo de Noé, a terra tem sido corrupta, e você vai no Isaías capítulo 1, o mundo corrupto, mas quando Cristo veio, ele nos levantou para que nós sejamos o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta. Se não tivermos o sabor do sal, o salgar do sal, a justiça que o sal tem, o que vai nos fazer diferente das pessoas do mundo, e o que vai nos fazer retardar, parar, ou atrasar, ou demorar, ou impedir a corrupção na nossa sociedade. Se nós não tivermos o sabor do sal e a atitude de desinfetar, assim como a atitude que toda a gente possa saber que esta aqui não é parte da corrupção, que esta aqui é alguém que está a lutar contra a corrupção. Se não tivermos desse caráter, que as pessoas vejam que lutamos contra a corrupção, está a dizer para nada prestamos, senão, a não ser para ser lançado, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O verso 14 diz, vós sois a luz do mundo, há trevas no mundo, há trevas profundas no mundo, trevas nas suas mentes, trevas nas suas vidas, trevas na sua idolatria. No mundo há trevas na maneira que se expressam. De fato, eles amam mais secretismo, gostam de fazer coisas no secreto, nas trevas, que ninguém vai ver. Mas está a dizer aqui que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha para o verso 15, nesse acende a candeia, e o Messias não pode, o Messias te iluminar, se o Messias te iluminar como candeia, você não vai ter como esconder a tua salvação, a tua justiça, a tua convicção, você não vai ter como esconder o caráter como de Cristo que trouxe em ti, não vai ter como. Está a dizer, nesse acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa.
No verso 16 está a dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, não esconda isso, deixa resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, deixa que eles vejam que o bom Senhor dos céus, Ele fez uma obra regeneradora no teu coração, uma obra de graça no teu coração. Deixa que as pessoas no mundo vejam as tuas boas obras e glorifiquem a teu Pai que está nos céus. Eu oro que assim seja, em nome de Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, o verso 5. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Estamos a ler a partir do verso 5, 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. Não veio com recitações e declarações somente, e você também pegar isso e falar a outra gente. Está dizendo, não, o nosso evangelho veio com poder, no Espírito Santo, mas também em poder no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Verso 6 agora diz: e vós fostes feitos nossos imitadores em convicção, fostes feitos nossos imitadores na confissão, fostes feitos nossos imitadores e em caráter, fostes feitos nossos imitadores e em proclamar, em publicitar aquele evangelho, em testemunhar. Vós fostes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, muita perseguição, com gozo do Espírito Santo. E o verso 7, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis, que fostes exemplos para todos os crentes, os fiéis crentes, seja onde estiveres, em Roma, em Cafarnaum, ou em Nazaré, ou em Corinto, seja onde te achares, ou em Tessalônica, então fostes feitos exemplo, outros não viram evangelho, também não viram evangelho, mas pela tua vida exemplar, estás a mostrar a luz do evangelho, seja na Macedônia ou Acaia. Está a dizer ali, está a dizer, de Macedônia dos fiéis na Macedônia e Acaia, verso 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, verso 8, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus, para com a obra de Deus, a palavra de Deus, a vossa fé se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. No verso 9, porque eles mesmos anunciam de nós a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aqueles crentes tessalônicos, a sua salvação, a sua conversão era tão refletente nas suas vidas, assim que ele refletia nas suas vidas, aquilo mostrou aos outros que o Senhor nos mudou, o Senhor nos transformou, e a graça que nos salvou e nos transformou, essa mesma graça pode mudar e transformar as vossas vidas. Olha agora para o verso 10, 1 Tessalonicenses 1, 10, e esperar dos seus o seu filho. Essa gente estava tão sábia, que estava nascido de novo, que ele pode vir às suas vidas, e o que eles estavam a esperar é a vinda do Senhor. E os vizinhos podiam ver que ele vivia uma vida com propósito, uma vida propositada, que mostrava que estavam à espera da vinda do Senhor, e a esperar dos seus o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Estamos a ir agora ao subtópico 3, lealmente defendendo as Escrituras entre todos os crentes. Olha para Shadraque, Mechaque e Abednego. Olha para a maneira como eles defenderam, apegaram as Escrituras, de modo que qualquer pessoa os falasse e dizendo,
Mas vós não sois os únicos judeus aqui. Talvez outros judeus estão aqui. Será que você está a ver outros judeus a estarem firmes como vocês? Não. Eles podiam dizer, isso não importa. Outros membros da tua igreja estão a fazer aquilo. Isso não importa. Eu não vi no mundo com eles. Eles não viram no mundo comigo. Eu não vi no reino com eles. Por isso, eles fazem o que bem entender. Eles não vieram comigo no mundo, nem no reino comigo. Eu vi e nasci de novo sozinho. Me arrependi sozinho. Não me arrependi dos pecados deles, mas dos meus pecados. E vim ao Senhor. E agora tomei a minha firmeza. A mesma coisa você vai dizer quando fores um crente defendendo as escrituras diante de qualquer um e diante de qualquer individualidade. Em Daniel capítulo 3, o verso 16. Daniel 3, 16. Responderam Shadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos, porque não estamos amedrontados, não estamos preocupados e não estamos abalados, não estamos a tremer e nada nos perturba. Não necessitamos, não estamos ameaçados, não estamos ansiosos em te responder quanto a este negócio, sobre este negócio. Olha para o verso 17. Eis que o nosso Deus, assim como já dissemos, se Deus te der a permissão, se isto acontecer, calhar ser a vontade de Deus, que partimos para a glória desse jeito, tudo bem. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E Ele nos livrará do forno de fogo ardente. Ele é capaz e Ele vai te livrar. Eu disse que Ele é capaz de te livrar. Seja que perseguição for, ou que desafio for, a ordenança das pessoas do mundo, que o povo desse mundo, que as pessoas do mundo puderem trazer a ti, seja que perseguição, que furor, o teu Deus é capaz. Eu falo como alguém que tem convicção que Deus é capaz de nos livrar do forno ardente, do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha para o verso 18. E se não, sabe, nós não podemos ditar Deus, nós não estamos no seu conselho, nós não podemos obrigar Deus a fazer as coisas. Ele que dizer o que faz, porque Ele tem um poder, e se Ele achar que vai libertar, vai livrar, Ele tem a prerrogativa, a decisão está nas suas mãos. Não estamos a servir a Ele, que Ele não vai nos deixar ver o fogo, ou que Ele não vai nos deixar ver tribulação. Não estamos a lhe servir, porque Ele não vai permitir que sejamos tocados por Nabucodonosor. Não, estamos a servir a Ele, e seja lá o que Ele ditar, o que vier, ou o que acontecer a nós lhe servimos. A Ele pertencemos, corpo, alma e corpo, alma e mente. Se Ele quer agora acabar com nós dessa maneira, a sua vontade seja feita. Está dizendo, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Será que Deus os livrou? Estou a perguntar, será que Deus livrou esses jovens? Volta a próxima semana e você vai ver a maravilha de Deus, a maravilha do poder de Deus e a defesa que as pessoas têm. E como Nabucodonosor teve que virar e mudar e aceitar que há um Deus no céu. Quando vocês olharem na tua vida, vão confessar que há um Deus no céu que é capaz de livrar, e Ele vai te livrar em nome de Jesus. Onde está a pessoa que está a falar? Onde está essa pessoa? O poder de Deus, a força do Senhor vai te livrar. Ele provê para ti a coragem, a força, a firmeza, e assim que você viver. E o primeiro homem, a primeira pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, vai se mostrar ao teu lado. Ele estará contigo, onde você está. Por que não te põe de pé e dizer: Senhor, obrigado? Sabemos que este é o teu poder, este é o teu poder, essa é a manifestação do teu poder, é a tua prerrogativa. Podes livrar e vais livrar. Por favor, abre a tua boca e ora ao Senhor. Deixa Ele manifestar o seu poder na sua vida, na tua vida, e o livramento na tua vida.